Olha, todo mundo planeja, né? Seja uma viagem, um projeto ou uma aula. Mas vamos combinar. Planejar bem de verdade, sabe? Com aquele refinamento, aquela elegância. Isso é outra história. É uma arte que, sinceramente, a gente acaba subestimando demais. E essa citação do John McLean, nossa, ela é perfeita para ilustrar isso. Ela basicamente diz que a gente tende a subestimar o quão complexo é planejar. E é a mais pura verdade. A gente não se dá conta do quanto ainda precisa saber para conseguir planejar bem, como ele diz, com distinção e elegância. Isso vale para tudo, seja arquitetura, software ou, claro, educação. É a diferença entre só fazer por fazer e fazer com maestria. Só que aí vem a pergunta que vira o jogo. E se o jeito que a gente normalmente planeja, o nosso modo padrão, estiver, na verdade, sabotando o aprendizado? E se em vez de ajudar, ele estiver ativamente atrapalhando o objetivo final? É uma ideia meio provocadora, eu sei, mas pensem nisso por um segundo. Para a gente entender isso a fundo, a gente precisa dar uma olhada em duas armadilhas bem comuns, quase universais, do planejamento tradicional. O material que serve de base para a nossa análise aqui chama de pecados capitais. E eu achei esse nome genial, porque é exatamente isso. São desvios que tiram a gente do caminho certo. Então vamos lá. De um lado, a gente tem o que se chama de mão na massa sem usar a cabeça. Sabe aquelas atividades que são super divertidas, super legais na hora, mas que no fundo não levam a lugar nenhum do ponto de vista intelectual? Tipo um projeto de ciências que é mais sobre usar cola colorida e glitter do que sobre aprender o método científico. Do outro lado tem o pecado da cobertura. Ah, esse é um clássico. É aquela obsessão de passar por todo o conteúdo do livro, página por página, sem parar para pensar se alguém está realmente entendendo alguma coisa. E o resultado disso tudo? Bom, o resultado é que tanto um caminho quanto o outro acabam no mesmíssimo lugar. Naquilo que a gente pode chamar de aprendizagem por esperança. É como se a gente jogasse um monte de informação e atividade na parede e ficasse torcendo, sabe? Tomara que alguma coisa grude. É o completo oposto de desenhar um caminho de forma intencional para que a compreensão aconteça de verdade. Ok, se esses são os problemas, qual é a saída? Como é que a gente escapa dessas armadilhas? A solução está numa mudança de perspectiva. Uma que parece simples, mas que na prática é revolucionária. E a ideia toda pode ser resumida em uma única frase: comece pelo fim. E para entender isso, nada melhor do que pensar como um planejador de viagens. É a analogia perfeita. Pensa bem, quando alguém vai planejar uma viagem, não começa decidindo quais estradinhas secundárias vai pegar no meio do caminho, certo? A primeiríssima pergunta é sempre: para onde a gente vai? Exato. O destino vem primeiro. Ah, quero ir para uma praia no Nordeste. Perfeito. Só depois que o destino está claro é que se começa a pensar na rota. Qual o melhor voo, onde ficar, como chegar. No aprendizado, a lógica é a mesmíssima. Primeiro, define-se o que precisa ser compreendido de verdade, e só então a gente planeja como vai chegar lá. E essa lógica toda tem um nome, tá? Chama-se planejamento reverso, ou, em inglês, backward design. É basicamente um método estruturado em 3 estágios que, como o nome diz, inverte a lógica tradicional. O foco passa a ser o que realmente importa, e isso garante que cada passo da jornada tenha um propósito muito claro. Então, como isso funciona na prática? É um processo bem lógico, bem deliberado. Olha só. Primeiro passo: identificar os resultados desejados, ou seja, qual é o destino. Segundo passo: determinar as evidências. Como é que a gente vai saber que chegou lá? O que vai provar que o aprendizado aconteceu? E só aí, no terceiro e último passo, é que se vai planejar a rota, as experiências de aprendizagem, o ensino, as atividades, para chegar naquele destino. Vamos aprofundar um pouquinho em cada estágio. No estágio 1, o foco é identificar os resultados. A pergunta-chave aqui muda completamente. Não é o que eu vou ensinar, mas sim o que é essencial que as pessoas compreendam e levem com elas para a vida. Estamos falando daquelas ideias-chave, sabe? Das compreensões duradouras, e não um monte de fato solto que vai ser esquecido logo depois de uma avaliação. Aí vem o estágio 2, que, sinceramente, é onde a mágica acontece. Aqui, a gente pensa como um avaliador. Antes mesmo de planejar uma aula ou uma atividade que seja, a pergunta é: como vai ser a cara do sucesso? Que tarefa, projeto ou teste vai me mostrar, sem sombra de dúvida, que aquela compreensão desejada foi alcançada? É literalmente definir a linha de chegada antes mesmo de dar a largada. E só então a gente chega no estágio 3, planejar as experiências de aprendizagem. Agora sim, com o destino e as evidências de sucesso já definidos, a escolha das atividades fica muito mais fácil, muito mais estratégica.
Cada leitura, cada discussão, cada exercício, tudo passa a ter um propósito muito claro: preparar as pessoas para conseguirem demonstrar aquela compreensão que a gente definiu lá no estágio 1. Certo. Mas e aí, qual é o grande benefício disso tudo? Por que esse jeito de pensar é tão mais poderoso? A resposta é simples: o foco muda. O objetivo passa a ser planejar para a compreensão. É uma troca, uma mudança fundamental de mentalidade. A pergunta para de ser o que eu vou ensinar hoje e passa a ser o que eles precisam compreender de verdade. O foco sai dos insumos do ensino, as aulas, os materiais, as atividades, e vai todo para os resultados de quem aprende. A compreensão genuína, a capacidade de usar aquele conhecimento. E tem até um teste prático para isso, uma espécie de prova de fogo. É só perguntar para a pessoa que está no processo de aprendizagem. Se ela conseguir responder estas 5 perguntas, é um ótimo sinal de que o plano está funcionando. As perguntas são: o que você está fazendo agora? Depois, por que você está fazendo isso? E também, o que isso vai te ajudar a fazer? Como isso se conecta com o que você já fez antes? E por último, como você vai mostrar que aprendeu? Se as respostas fizerem sentido, bingo! Significa que as atividades têm um propósito claro para quem está aprendendo. Porque no fim das contas é disso que se trata. É uma troca muito valiosa. A gente troca aquela memorização temporária, superficial, que some em uma semana, por uma compreensão genuína que fica. É a diferença entre decorar o nome de todas as capitais e entender de verdade como a geografia de um lugar molda sua cultura. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão. Da próxima vez que for preciso planejar qualquer coisa, uma reunião, uma aula, uma apresentação, até uma conversa importante, vale a pena se fazer esta pergunta. Ao final de tudo, quando a pessoa sair pela porta, qual é aquele entendimento principal que ela precisa levar com ela? Começar a planejar com essa pergunta em mente, isso muda completamente o jogo.